contamos a mesma história. Uma jovem chamada Maria estava noiva de um homem chamado José. Ela engravidou pelo poder do Espírito Santo e deu à luz a um menino. O seu nome era Jesus. Peraí, vocês sabem quem é Jesus? Vamos fazer assim. Lá nos stories da Igreja Encontros de Fé de Capão da Canoa, já está rolando um story com uma enquete. Você conhece Jesus? Sim ou não? Então, nessa hora, você pode pegar o seu celular e estar votando na enquete para me ajudar. Por favor, vamos lá, eu acompanho daqui. Pessoal, vamos aproveitar. É a única vez na história que o pastor vai dar liberação para tu mexer no celular no culto. Não perde a oportunidade. Me ajuda, eu preciso de você. Vamos lá. Bom, o ponto positivo é que bastante gente conhece, mas tem alguns que não. E para eu contar a minha história, eu preciso desses que não conhecem. Mas antes de eu iniciar, eu preciso fazer outra pergunta. Vocês têm um tempinho? Sim. Porque para eu contar essa história, eu preciso voltar um pouquinho no tempo. Na verdade, no início de todas as coisas. A terra era sem forma e vazia, tomada por uma terrível escuridão. Mas Deus disse: haja luz. E ele encheu a terra com tudo o que era bom. Fez questão de imprimir o seu DNA em tudo aquilo que ele criava. Deixou por último a sua obra-prima, o homem Adão. O criou à sua imagem e semelhança, carregado da essência de Deus e cheio de vida. Da costela de Adão, Deus criou Eva e com as suas próprias mãos a formou. Ele os amou tão intensamente que lhes entregou a terra para governarem. Todos os dias Deus os encontrava para passear e o seu prazer estava em ter comunhão com eles. Desde o princípio, o Deus Criador, bem antes do tempo existir. Em meio às trevas,
ressurgir. E ao teu falar, há 100 bilhões de estrelas, brilho das planetas nascem com o teu soprar. Se as estrelas te adoram, eu também posso ver teu coração na criação. Cada estrela um sinal do teu perdão. Se a natureza louva, eu também. Eu também. Deus de promessas, sempre fiel, não abres a boca em vão. E quando tu falas, a vida e a ciência ao som de tua voz seguirão. E ao teu falar, há 100 milhões de seres irreais se formam ao fluir do teu soprar. Se revelam tua glória, eu também. Vejo teu amor em todo teu falar. Cada céu pintado, um quadro assim cria. Se a criação te segue, eu também. Eu também. Se as estrelas te adoram, eu também. Se as montanhas se ajoelham, eu também. Se os mares louvam alto, eu também. E se tudo existe pra te exaltar, eu também. Se o vento te obedece, eu também. Se as rochas a ti clamam, eu também. Se todo esse louvor não te bastar, 100 bilhões de vezes mais eu vou Meu Salvador, em meio à minha dor, vieste pra me resgatar. Ali no Calvário, em escuridão, morreste pra vida nos dar. E ao teu falar, bilhões de falhas deixam de existir.
Deus deixou Adão e Eva livres para viverem os seus dias em comunhão com Ele, dando-lhes a liberdade, inclusive, de não obedecerem. Que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite, em trevas tornei
pecado e a morte entraram no mundo. Mas Deus não se conformou em perder o homem. Naquele mesmo dia, o plano para resgatá-lo já estava no seu coração. Depois do pecado entrar, a maldade reinou. Mas em meio à perdição, Deus encontrou Noé e a sua família. Deus os guiou a construir uma arca de madeira mediante a promessa de uma tempestade de 40 dias. Você fará uma arca de madeira de cipreste com 135 metros de comprimento, 22,5 de altura e 13,5 metros de largura. Entrará nesta arca tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. Também fará entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos. Deus guiou Noé nos mínimos detalhes e assim veio o dilúvio. Aquele foi um recomeço para o mundo e toda a humanidade. Muitos anos depois, nasceu Abrão. Mudei o seu nome para Abraão e o tornei pai de um grande povo chamado Israel. O filho de Abraão era Isaque, pai de Jacó, de quem nasceram as 12 tribos e também José. Este se tornou governador do Egito e supriu o meu povo em tempos de escassez. Porém, anos depois, um rei cheio de maldade governou o Egito e escravizou meu povo. Eu já havia preparado uma terra que manava leite e mel para que Israel habitasse. Então, o libertei do Egito através de Moisés, que o guiou atravessando o Mar Vermelho e o deserto, até chegarem à terra prometida. Durante esta travessia, entreguei os 10 mandamentos para mostrar ao meu povo o caminho da lei. Também o guiei na construção do tabernáculo, um reflexo do caminho da adoração. A minha presença habitou ali, em um templo feito por mãos humanas, e o povo me oferecia sacrifícios através dos sacerdotes. Livrei o meu povo de cada adversidade no deserto, com minha mão poderosa, apesar de todos estarem imersos em murmuração. Essa ingratidão quase os parou, e eles só chegaram à terra prometida 40 anos depois.
Levantei o meu servo cheio de fé, Josué, para conquistar a terra prometida e cuidar dos israelitas. Em seguida, estabeleci juízes que os governavam, mas o povo pediu um rei. Então os atendi com Saul, Davi, Salomão e outros que reinaram em seguida. Mas a rebeldia só aumentava. O povo esquecia-se de Deus e se curvava a outros deuses. Assim, Israel passou por outros períodos de cativeiro e sofrimento nas mãos de povos inimigos que os ameaçavam em todo o tempo. Mesmo afundando-se em pecado e maldade, Deus não se esquecia do seu povo. Depois de séculos em silêncio, voltou a comunicar boas novas por meio dos profetas. O seu alvo era lembrá-los de que deveriam se arrepender e anunciar o milagre da salvação que estava por vir. Jesus deixou a sua morada para vir aqui para a terra, viver como homem e resgatar a todos. Deixou o seu lar ao lado de Deus para vir à terra habitar entre nós. O seu corpo foi formado no ventre de uma virgem chamada Maria. Ela engravidou pelo poder do Espírito Santo e foi o anjo Gabriel quem lhe anunciou tudo o que iria acontecer. Ele também disse que o menino se chamaria Jesus. Nosso rei desceu, não se apegou, mesmo sendo Deus, se esvaziou. Um bebê nasceu como um de nós, pobre se tornou o Criador. Quem mais deixaria tudo por amor? Quem se humilharia
e aceitou o seu chamado de todo o coração para dar à luz a Jesus, ao lado de José, que em breve seria seu marido. Presos no pecado, separados da luz, era necessário um resgate. Movido por misericórdia e bondade, Deus enviou seu Filho para nos libertar. Deixou a sua glória, o verbo carne se fez, e a humanidade recebeu o Rei. Emmanuel, Deus conosco está. A estrela brilhou no céu e a criação deu glória. Messias, libertador, prova de amor do grande Deus, perdão e graça chegou, Jesus nasceu. Jesus nasceu. Jesus nasceu em uma simples manjedoura, mas ao contrário do que muitos pensam, nunca nada lhe faltou. Naquela noite, uma linda estrela iluminou o céu, e ali perto haviam alguns pastores a cuidarem do rebanho. Eles souberam do nascimento do menino através de um grande coral de anjos.
nascimento de Jesus, os 3 reis magos vieram do Oriente para presentear o menino com ouro, incenso e mirra. Vem e vem.
Jesus foi perseguido pelo rei Herodes, que tinha medo que outro rei tomasse o seu lugar. Contudo, Deus o livrou de todo mal em todo o tempo. Quanto mais Jesus crescia, mais imitava a Deus. Tudo o que Deus dizia para ele fazer, ele fazia. Com apenas 12 anos, se considerava um pequeno homem mediante os chamados mestres da lei, pois aquilo que estava dentro dele o tornava grande para falar daquilo que mais conhecia, o próprio Pai. Cresceu e foi fazer aquilo que veio à terra para fazer. Jesus foi tentado em todas as coisas que um ser humano poderia ser tentado, mas resistiu porque não desagradaria a Deus. Completou 30 anos e foi batizado nas águas através de seu primo João Batista, que já anunciava sua chegada. Após aquele dia, ele iniciou o ministério que o Pai havia lhe confiado. Escolheu 12 homens para estarem bem pertinho dele e ajudarem a anunciar a redenção a toda a humanidade. Foram 3 anos de muito trabalho. Curas, milagres, prodígios e maravilhas fluíram dele como uma fonte, pois era o poder de Deus que o movia. A grandeza do seu nome, corações se voltaram, reconhecendo o Filho enviado pelo Pai, como herança prometida, as nações receberá, e todo povo, tribo e língua então declarará: Jesus, Jesus, nome mais doce, nome mais santo. Jesus, Jesus, nome mais doce, nome mais santo.
ti, Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Você pode declarar o nome dele, diga Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Nós cantamos Jesus, nós declaramos Jesus, Jesus, Jesus. Jesus foi traído por um dos seus companheiros de caminhada, mas isso não o surpreendeu. Era chegada a hora de pagar a dívida que o homem tinha com Deus. Naquela noite, o medo tentou parar Jesus, e era tamanho o medo que Jesus suava sangue. Você consegue imaginar essa aflição? Ele levou meu pecado, Ele levou minhas enfermidades, Ele levou sobre si. Ele levou minha cruz. Minha dor, Ele levou. Meu pecado, Ele levou. Minhas
Mas Jesus seguiu obedecendo o plano de Deus. Ele foi condenado e julgado. O seu corpo foi moído. Jesus ficou desfigurado. Carregou uma cruz pesada, mas muito mais pesado era o pecado de toda a humanidade que ele levava ali. Sofreu em silêncio e se deixou ser punido no meu e no teu lugar, a quem ele tanto amava. Ele sabia o fruto que viria após aquele sacrifício. Naquela cruz, Jesus verdadeiramente se sentiu abandonado por todos os seus amigos. Mas muito mais difícil foi se sentir separado do seu Pai. E então o seu corpo desfaleceu. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tetelestai, está consumado. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tetelestai, está consumado. Tetelestai, o preço foi pago. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tetelestai, está consumado. Tetelestai, o preço foi pago. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tetelestai, está consumado. Tetelestai, o preço foi pago. Tetelestai, está consumado. Tetelestai, o preço foi pago. Tetelestai, está consumado. Tetelestai, o preço foi pago. Eu adoro, eu amo Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador. Eu adoro, eu amo Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador. O meu corpo desfaleceu, mas eu ainda sofri por 3 dias. Mergulhei na morte e fui até as profundezas. Lá, eu peguei a chave do inferno e da morte. Mas o poder do Pai, o poder de Deus me elevou do mais baixo lugar até o mais alto ao lado dele. Ressuscitei. Eu venci a morte e elevei comigo todos aqueles que creem em mim. Você crê? O véu do templo foi rasgado e agora cada um de vocês, todos podem ter comunhão comigo. Após a ressurreição, passei 40 dias entre os homens, mas subi aos céus, pois era necessário que viesse outro igual a mim. Eu roguei ao Pai, e Ele enviou o Consolador, o Espírito da verdade que a terra não poderia receber,
mas que habitaria em cada um de vós, dos que creem em mim. O Espírito Santo. Cerca de 120 pessoas estavam reunidas entre discípulos e demais seguidores de Jesus, para comemorar o dia de Pentecostes. Era o momento mais propício para o Espírito Santo descer à terra. Então, como um som de um vento forte, o Espírito encheu a cada um deles, que passou a falar em diversas línguas conforme o Espírito os capacitava. E assim, como Jesus havia dito, após aquele momento, cada um deles recebeu mais intrepidez para falar da sua salvação. Tanto que naquele mesmo dia, 3.000 almas se converteram. És o meu consolador, és o meu ajudador, Santo Espírito, Santo Espírito, onde estás a liberdade, mostra-me a paternidade, Santo Espírito, Santo Espírito, vento impetuoso, fogo purificador, fonte de águas vivas, voz que me diz que filho eu sou, que filho eu sou. Onde estás a liberdade, mostra-me a paternidade, Santo Espírito, vento impetuoso, fogo purificador, fonte de águas vivas, voz que me diz que filho eu sou, vento impetuoso, fogo purificador, tu és a fonte de águas vivas, voz que me diz que filho eu sou, que filho eu O Espírito Santo
habita em vós e continuará convosco. Até que chegue a hora tão esperada, e esta hora está mais perto do que nunca. O Pai me enviará, o Filho para buscar a minha igreja. Eis-me aqui, meu Pai, eu estou pronto para o grande dia, onde toda a terra se dobrará e reconhecerá que eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. És o Alfa e Ômega.